Boa tarde a todos. Eu venho aqui compartilhar com vocês o meu segredo, algo que meu marido nem sonha, algo que me consome e ao mesmo tempo me liberta. Eu sei que pode parecer difícil de entender, mas a verdade é que em algum ponto da minha vida eu deixei de ser quem eu realmente era e me perdi em uma vida que, por mais estável e segura que fosse, não preenchia meu vazio interior. Meu nome é Beatriz, tenho 30 anos e sou casada com Pedro há 5. Quando nos casamos, eu ainda era a mulher cheia de vida e desejos, a mulher que não temia as consequências dos seus atos, que buscava a intensidade a cada passo, a cada respiração. Mas, com o tempo, me vi entrando em um relacionamento onde minhas próprias vontades foram colocadas em segundo plano. Pedro, com seus valores conservadores e sua visão de mundo rígida, não imaginava que, enquanto ele me amava do jeito que achava certo, eu me sentia cada vez mais aprisionada. Ao longo desses anos de casamento, me vi me transformando, não de uma maneira que desejava, mas de uma maneira que era esperada. Pedro me amava com uma ternura controlada, mas ao mesmo tempo ele parecia não enxergar a mulher vibrante e selvagem que eu era antes de nos conhecermos. Ele gostava de uma Beatriz moldada, calma, quase previsível, aquela que se encaixava perfeitamente no seu universo seguro, onde não havia espaço para os excessos que sempre fizeram parte de mim. E foi nesse processo que eu me perdi. Lembro-me de quem eu era antes de tudo isso. Eu era uma mulher que não tinha medo de se jogar na vida. Eu amava o prazer, a liberdade, a ideia de viver sem limites. Não me importava com as convenções sociais, com o que os outros pensavam ou esperavam de mim. Eu vivia intensamente, e isso me dava uma sensação de liberdade única, de estar no controle da minha própria história. Eu não precisava de permissão de ninguém para ser quem eu era. O desejo sempre foi uma chama viva dentro de mim, e eu me entregava a ele sem hesitar. Mas, com o tempo, essa chama começou a se apagar. Eu fui ficando cada vez mais contida, mais invisível para mim mesma. Pedro me fazia sentir que estava no lugar certo, que eu tinha tudo o que precisava, mas, ao mesmo tempo, me fazia sentir que não era suficiente. A mulher que ele amava era uma versão de mim que eu mal reconhecia. Ele gostava da Beatriz calma, que não questionava, que não se rebelava contra as normas que ele tanto prezava. E foi aí que percebi o quanto estava me apagando. A vida confortável que ele me oferecia, com toda a sua estabilidade e previsibilidade, não era o suficiente para preencher o vazio que estava crescendo dentro de mim. Eu sentia falta da mulher ousada, da mulher que não se envergonhava de seus desejos, que amava sem restrições. Foi nessa luta interna que algo inesperado aconteceu, algo que eu nunca imaginaria que aconteceria. Eu fui atraída por algo que não poderia negar, uma aventura, uma traição. E, pior ainda, não foi uma traição qualquer. Foi algo que me pegou de surpresa, algo que me devolveu uma parte de mim que eu pensei que tinha perdido para sempre. E o mais assustador de tudo isso é que eu ainda mantenho contato com essa pessoa. Sim, essa pessoa. Eu não sei explicar o que aconteceu, mas algo dentro de mim se acendeu de novo. Agora, aqui estou eu, confessando para vocês o que meu marido nunca saberá. Eu vivi uma história secreta, que não foi apenas sobre desejo, mas sobre recuperar uma parte de mim que estava perdida. Não foi só um erro, mas uma necessidade de me reencontrar. Eu sei que o que fiz foi errado, aos olhos de muitos, mas não posso negar que essa experiência me trouxe uma sensação de liberdade que há muito tempo não sentia. Essa história não é apenas sobre traição, mas sobre como às vezes precisamos perder algo para encontrar o que realmente somos. Eu não posso voltar atrás, mas posso aprender com o que vivi. Pedro nunca saberá, e talvez seja melhor assim. Talvez ele não consiga entender, talvez ele me veja como alguém que mudou e nunca mais voltará a ser a mesma. Mas, de alguma forma, eu preciso continuar sendo quem eu sou.
mesmo que isso signifique carregar esse segredo comigo para sempre. Pedro estava trabalhando naquela noite e eu fui ao jantar de aniversário de Vanessa e Daniel, uma amiga minha e seu namorado. Eles estavam juntos há 3 anos, mas o que sempre me fascinou em seu relacionamento era a liberdade que eles tinham um com o outro. Não havia pressões, nem normas que eles seguiam. Eles simplesmente eram quem eram, sem se importar com o que os outros pensavam. Quando estava com eles, sentia uma liberdade que há muito tempo não sentia. Era como se eu pudesse ser a mulher que eu era antes de Pedro, sem as limitações que esse casamento havia imposto sobre mim. Quando entrei na casa deles, algo estava diferente. Não era nada explícito, mas uma energia no ar, mais densa, mais carregada. Os olhares entre Daniel e Vanessa estavam mais intensos, mais carregados de algo que eu não podia nomear. Eles estavam mais próximos, tocando-se de maneira sutil, com gestos que não passavam despercebidos. Algo parecia fluir entre eles, algo quase palpável, que se estendia até a mim. Eu me vi absorvida por essa atmosfera, como se estivesse sendo puxada para dentro de algo que não podia controlar, mas que de alguma forma eu desejava viver. A noite começou leve, cheia de risadas e vinho, mas conforme os minutos passavam, a sensação de que algo mais estava prestes a acontecer se intensificava. Era como se todos na sala estivessem conectados por um fio invisível e, ao olhar para Vanessa e Daniel, eu podia ver o desejo nos olhos deles, o tipo de desejo que eu já conhecia bem, mas que havia muito tempo não experimentava. Eles não escondiam aquilo, como se estivessem completamente à vontade com o que estavam sentindo. Enquanto conversávamos, as palavras começavam a se perder. Entre uma risada e outra, entre um gole de vinho e um olhar perdido, algo começava a acontecer. O jogo de olhares, os toques casuais, as palavras mais baixas, tudo isso parecia me convidar a ser parte desse mundo sem restrições, desse espaço onde os limites desapareciam. A sensação de estar observando algo que eu mesma poderia ser parte me envolvia, e a Beatriz, que estava aprisionada dentro de mim, começou a se soltar, um pouco mais a cada segundo. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, algo que eu não conseguia mais ignorar. Era uma oportunidade, uma chance de ser quem eu realmente sou, sem amarras, sem medo de julgamentos. E o mais curioso é que, ao invés de hesitar, eu sentia uma atração crescente, um desejo de me entregar àquele momento e deixar que ele me consumisse. O desejo estava no ar, evidente, esperando para ser vivido, e eu sabia que aquela noite poderia ser a chave para me reconectar com uma versão de mim mesma que eu havia perdido. O medo começou a desaparecer lentamente, como se fosse uma cortina sendo puxada, revelando uma parte de mim que eu já não reconhecia. Eu queria mais, queria aquele momento, queria ser aquela mulher novamente, a mulher que não tinha medo de se perder, a mulher que desejava sem restrições. A tensão no ar era palpável, e eu sabia que, ao longo da noite, algo em mim mudaria, algo que eu já não tinha controle, mas que, de alguma forma, sentia que era exatamente o que eu precisava. Não sei ao certo o que aconteceu, mas algo no jeito de Daniel me olhar, naquela mistura de desejo e curiosidade, fez com que meu corpo respondesse antes mesmo da minha mente entender. Vanessa, com seu olhar sedutor e o toque suave, fez com que me sentisse mais à vontade do que nunca, como se eu estivesse em casa, protegida, mas ao mesmo tempo exposta, pronta para me perder. De repente, estava lá, em um quarto com Daniel, e a tensão entre nós estava eletricamente carregada. Cada centímetro de meu corpo clamava por mais, como se ele tivesse a chave para algo que eu mesma não sabia que estava trancado. Ele me olhou de um jeito tão intenso que o desejo queimou dentro de mim, como uma chama incontrolável, algo que não poderia ser apagado. Eu sabia, naquele instante, que não havia mais espaço para hesitação,
para arrependimento. Tudo o que eu queria era estar com ele. Quando ele se aproximou, tocando meu braço com a ponta dos dedos, uma leveza que fez meu corpo inteiro se arrepiar, eu sabia que já não havia como voltar atrás. A proximidade dele, o calor de seu corpo, a força do olhar, era como um magnetismo que me puxava para ele, sem escapatória. Sem pensar, eu o segui. Não precisei de palavras, porque tudo estava claro entre nós. Logo, estávamos juntos, e eu me entreguei, sem mais defesas. O desejo, finalmente liberado, tomou conta de mim. Ele me beijou, e aquele toque, suave e feroz, ao mesmo tempo, foi como um grito de liberdade. Senti que me desfazia de tudo o que me prendia, me tornando, pela primeira vez, completamente minha. Não havia medo. O prazer tomou conta de cada centímetro do meu corpo e eu me senti viva, como nunca antes. Foi quando o Anessa entrou, com aquele sorriso de quem sabia exatamente o que estava prestes a acontecer, como se ela tivesse orquestrado tudo desde o início. Ela se aproximou e o que se seguiu entre nós três foi uma dança sensual de prazer, liberdade e desejo. Eu já não me importava com as consequências. O que importava naquele momento era a explosão de sensações, a sensação de estar finalmente livre, de ser quem realmente sou, sem medos ou restrições. A entrega era total, e eu não queria que aquilo acabasse nunca. Quando tudo terminou, a sensação que tomou conta de mim foi uma paz tão profunda que eu mal conseguia acreditar. Não havia arrependimento, nem culpa, como se uma carga invisível tivesse sido levada embora e, em seu lugar, só restasse a leveza de quem se libertou de uma prisão interna. Eu havia me permitido ser quem eu realmente sou, a Beatriz que sempre esteve ali, e não aquela mulher que Pedro queria que eu fosse. Aquele momento foi meu, inteiramente meu, e eu soube que ele não poderia ser tirado de mim. Fiquei sozinha por alguns minutos, o corpo ainda pulsando com as sensações intensas, os pensamentos vagando entre o que aconteceu e o que significava. O peso da decisão ainda pairava sobre mim, mas junto dele havia uma sensação de alívio profundo, como se finalmente tivesse me libertado de uma parte de mim mesma que estava há tanto tempo adormecida. Quando olhei para o Anessa e Daniel, percebi que não havia julgamento em seus olhos. Eles estavam tranquilos, satisfeitos, mas com a mesma serenidade de quem sabe que algo natural e genuíno aconteceu. Não havia nada forçado ali. Tudo fluía com uma leveza que só reforçava o que eu sentia. Eu sabia, com toda certeza, que Pedro jamais entenderia. Ele jamais saberia o que aconteceu naquela noite. E talvez fosse melhor assim. Não me importava mais com o que ele esperava de mim, nem com as normas que ele tentava impor. O que eu fiz era meu, só meu, e isso não tinha nada a ver com ele. A culpa, que poderia ter me assombrado, não existia. Eu estava em paz, porque sabia que tinha recuperado algo perdido dentro de mim, algo que era essencial para eu me reconhecer novamente. Se eu tivesse outra oportunidade, sem dúvida, eu faria tudo de novo, porque no final das contas, a mulher que eu fui um dia nunca desapareceu. Ela só estava esperando a chance certa de voltar. E quando ela voltou, foi com uma força que não podia ser ignorada. Não havia mais espaço para arrependimentos. Eu me senti viva, sem amarras, e isso, finalmente, era tudo o que eu sempre quis. Hoje, mais cedo, eles me ligaram, me chamando para jantar lá novamente. Estou ansiosa. Será que eu não deveria ter expectativas? Eu quero muito que aconteça de novo. Sou tão errada por querer isso? Deixe nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal.